Ei, povo querido, como é que vocês estão? Tudo bem com você, pessoal? Com vocês, tudo bem? E aí, vamos chegando, minha gente querida do coração. Hoje vocês estão bem curiosos sobre o assunto que nós vamos tratar na nossa live, né? Que bom que vocês estão aí. Envie essa live para suas amigas, porque nós vamos falar sobre sexo, vamos falar sobre sexualidade. Às vezes eu penso, meu Deus, vamos falar sobre sexualidade. Ai, que coisa esquisita. Vamos falar sobre sexo assim, numa live? Vamos falar sobre sexo assim, numa live, porque sexo quem inventou foi Deus. E é muito bom. Então, é tão bom que é do sexo que nascem os bebês, gente. Que coisa linda, né? Né? Divino a gente pensar na vida sob esse aspecto, né? A vida é gerada debaixo de um relacionamento de um homem e de uma mulher que se amam. Esse é um plano divino, maravilhoso. Por isso nós queremos falar sobre sexo. Nós vamos receber aqui hoje minha querida amiga Virgínia Pelles, que é sexóloga, que é psicanalista, e nós vamos falar sobre esse assunto. Então envie esse aviãozinho aí, ó, para as suas amigas. Você sabe aquela sua amiga casada que está vivendo uma vida sexual assim meia boca, que está cheia de queixas, ou não sente vontade de fazer sexo, enfim, tantas questões que a gente pode falar nesse assunto, não é? Então manda o aviãozinho aí, que literalmente essa live vai pegar fogo, amém? Então vamos lá. Antes da gente chamar a Virgínia, que se preparou para falar sobre isso, ela é sexóloga, ela é psicanalista e é uma cristã, então é uma mulher que também acredita nas coisas que todo cristão acredita. Eu queria trazer algum esclarecimento para vocês à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, ok? Muitas vezes, equivocadamente, talvez herdado isso da mídia, né? Nada bíblico, a gente atribui o pecado original ao sexo. Tem até canções, coisas da nossa cultura que remetem a essa ideia, né? A maçã teria sido o sexo, né? Experimentar o sexo. Mas quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente vê claramente que isso é um mito, que isso não tem conexão, né? O sexo foi Deus que inventou. Deus criou o sexo. E quando a gente vê ali em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 23, a palavra de Deus diz o quê? Logo que a mulher é formada e Deus apresenta a mulher ali ao homem no jardim, o homem olha para a mulher e disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu acabei de ler Gênesis 2, 23, 24 e 25, onde a gente vê claramente Deus criando a mulher para o homem e o homem deixando pai e mãe. Quando a gente vê essa ordem, né? Deixe o homem pai e mãe, fala de autonomia. Autonomia emocional, autonomia financeira. Ele se torna um homem e ele então deixa pai e mãe. Ele consegue se manter, ele consegue se sustentar, ele consegue ser autônomo nas suas emoções, na sua independência financeira. E então, o próximo passo é una-se à sua mulher. Não fala suas mulheres, fala a sua mulher. Escolhe uma, assume essa mulher. Deixa o homem pai e mãe, una-se à sua mulher e tornem-se os dois uma só carne. Isso fala de uma união de corpos, que para nós que somos cristãos, acreditamos no plano de Deus para o casamento, é muito mais do que sexo casual. A galera hoje, né, é uma união integral, corpo, alma e espírito, é uma junção divina. E através disso, os bebês são gerados, novas vidas são trazidas à luz. E o plano de Deus é sempre perfeito. Mas como sempre, a gente dá um jeitinho de se tornar autossuficiente e acaba avacalhando com o plano original. E isso também não foi diferente com o sexo. E hoje a gente vê o sexo aí tão deturpado, tão deformado e trazendo tanta vergonha e consequências péssimas para a existência humana.
mas isso não anula o plano original, de que o sexo é bom, de que o sexo é prazeroso e de que o sexo é para ser desfrutado na proteção do casamento. E esse é o plano de Deus, sempre mais elevado do que os nossos planos. O que a Bíblia também fala, gente? Lá o autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, diz assim no capítulo 13, verso 4: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ou seja, aqui está falando que o leito conjugal, está falando do sexo. O sexo conjugal deve ser puro. Isso nos apresenta a perspectiva de Deus sobre a pureza do sexo, não é? E algumas pessoas... E a Bíblia... Gente, tem um livro inteiro da Bíblia que é sobre sexo. Cantares, de Salomão, fala desse envolvimento de afeto, de prazer, de atração física, de desfrutar o sexo, né? Quando você lê Cantares, algumas pessoas, não, é uma alusão da igreja, da noiva e Cristo. Olha, pode até ser, sim, trazer essa caracterização, essa tipificação, mas o fato é que quando a gente vai vendo as falas de Salomão ali, às vezes a gente até fica meio vermelhinha, né? Ele é bem explícito, ele é bem rasgado. Lá no livro de Provérbios, por exemplo, o autor é Salomão, né? Ele diz assim: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Isso aqui é sexo, gente. E tá na Bíblia. Então, é uma evidência de que Deus criou o sexo para ser apenas não um instrumento de proliferação da raça humana, de perpetuação da raça humana, mas criou o sexo também para que pudesse desfrutar de alegria, de prazer, de gozo dentro do relacionamento do casamento, ok? Então, essa é a introdução. Primeira coisa que tem que ser tirada da nossa cabeça, que sexo é pecado. Ai, Helena, mas lá no Salmo 51, Davi fala assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Não, gente, não está falando da relação sexual, gente. É um perigo a gente pegar um texto da Bíblia, tirar do contexto e imaginar coisas. Quando no Salmo 51 o salmista fala sobre eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, fala do pecado que todos nós seres humanos nascemos nele, o pecado herdado de Adão. Por isso que nós precisamos de um novo nascimento. Por isso que Jesus Cristo veio, para fazer reconciliação com Deus o Pai. Porque todos pecaram, segundo Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós precisamos ser reconciliados com Deus e por isso Jesus Cristo veio. Ok? Então, esse estado de eu nasci na iniquidade de pecado e me concebeu minha mãe, não é porque o sexo é pecado. Se essa criança nasceu dentro da proteção do casamento, dentro do sexo, dentro do casamento, aí, Helena, e as pessoas que foram concebidas fora do casamento, são bastardos, né? Sim, mas até para essas pessoas o Senhor abre a porta, não é à toa que Jesus é chamado de a porta, né? A possibilidade de resgate e restauração de todas as coisas, ok? Então, muita calma nessa hora. Algumas pessoas ficam muito tensas e atribuem ao Salmo 51 a responsabilidade de que sexo é pecado. Existem pessoas que já chegaram ao absurdo de falar para mim que sexo só deve ser feito com o intuito de procriar, né? Gente, não é isso que a gente vê na Bíblia, ok? Então, vamos chamar a minha querida Virgínia Pelles para ela nos dar uma aula sobre isso, sobre sexualidade, sobre sexo à luz da Bíblia e também de vencermos alguns preconceitos que a gente herdou ou que a gente estabelece. Ou, Helena, mas falar sobre sexo no contexto da igreja... Gente, no contexto da igreja a gente tem que falar sobre tudo, sobre todos os assuntos. A Bíblia fala sobre todos os assuntos, por que nós nos furtaríamos? Né? Se a gente não ensinar da maneira certa, os equívocos se estabelecem a partir do engano e da falta de conhecimento. Vamos ver se a Virgínia já está por aí? Virgínia, vamos lá, vamos chamar a Virgínia para essa conversa. Vem para cá, Virgínia, vamos conversar.
Tá conectado. Aê! Seja bem-vinda, minha linda! Obrigada, boa noite, a paz. Muito legal estar aqui, podendo compartilhar. Estava te ouvindo, né? Encantada com os ensinamentos, que eu acho fantástico, né? Essa questão de uma pastora chegar e falar para a galera que sexo não é pecado, né? Porque o Não é pessoal fica... pecado. Pelo amor de Deus, gente, sexo é bom demais a conta. Lembrando, né, que a Helena falou isso lindamente, que pecado é fornicar. É o ato sexual entre não cônjuges, pessoas que Sim, não têm aliança matrimonial. Isso é pecado. Agora, o isso é sexo não. pecado. Sim, é isso aí. Então, a gente vai caminhar aqui, gente, nessa live à luz da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre um assunto delicado e que algumas pessoas ainda sentem um desconforto muito grande de falar sobre sexo, né? Então, eu quero falar para você, mamãe que está com a sua menininha aí na sala, a sua menininha de 7, 8 anos, que ainda você não teve aquela conversa boa com ela, manda ela brincar lá no quarto. Então, você mesma, mamãe, pega o seu telefone, vai lá pro quarto, Tá com fone. né? Põe um fone, tá bom? Para que o que a gente for conversar aqui não gerar nenhum problema aí na sua casa, não gerar nenhum constrangimento para você como mãe que está aí com crianças perto de você. Então, se você está com crianças perto de você, põe o fone ou então vai para um lugar onde você vai ter mais privacidade para preservar as crianças de despertar a curiosidade delas previamente, ok? Então, vamos lá. Virgínia, primeira coisa que eu quero é agradecer a sua presença aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Não só para ensinar para a gente aqui nessa live, mas também para nos ensinar na Confraria de Mulheres. Esse projeto que Deus colocou no meu coração, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas mulheres. Mas que bom que você vai dar para a gente aqui uma prévia do que vai rolar lá na Confraria. E eu quero começar perguntando para você, Virgínia. Apresente-se para as mulheres. Quem é você? Por que você escolheu falar sobre sexo? Por que você escolheu estudar o assunto, ensinar sobre o assunto? Você é cristã? Desde quando? Você é casada? Tem filhos? O que seus pastores acham disso? Dá uma geral aí, só para a mulherada se informar. E eu vou desativar os comentários, tá, pessoal? Para vocês verem bem claramente a nossa querida convidada. Vai lá, Virgínia. Conta pra gente um pouco da sua história, como é que isso tudo começou. Eu fiz uma faculdade de fisioterapia, minha graduação foi em fisioterapia, aí fiz uma especialização na área de saúde do idoso, depois fiz a especialização na área de saúde da mulher, que é uma área da fisioterapia que a gente trata as disfunções sexuais. E percebi que eu precisava para me tratar, né? Não foi uma coisa que eu fiz, você fez isso por quê? Porque eu tive uma gravidez gemelar, eu já tinha passado pelo vaginismo, né? Eu tinha passado por uma situação de abuso infantil, de pedofilia. Hoje é uma área tratada na minha vida que eu consigo falar abertamente. Eu tinha uma dificuldade de falar sobre sexualidade, porque, como você falou anteriormente, né? Ainda bem que Deus tem misericórdia. E eu sou, assim, uma filha meio bastarda de Deus, que ele me adotou porque eu sou um fruto do adultério, né? Tipo assim, meu pai sempre foi casado, deu uma puladinha de cerca básica, e aí apareceu eu. Então, assim, tinha um histórico, né, muito forte em questões da sexualidade, e que eu via que o vaginismo, essa dificuldade que eu tinha de ter a relação, essa dor persistente, tinha alguma coisa de errado. Eu tive uma gravidez gemelar, que lesionou a bexiga, que teve prolapso uterino, uma Uau. ruptura de músculo. E aí eu queria me tratar e eu não encontrava ninguém. E eu não concordava com a ideia de fazer uma cirurgia, né? E eu falava, gente, a fisioterapia tem área que trata isso, então eu quero me especializar. Então eu fui me especializar e tive uma inquietação, né? De perguntar às pessoas assim, você sente prazer? E comecei a questionar as pessoas ao meu redor, meus pacientes. E eu vi que eu estava tratando o paciente só a genitália, assim, só a região pélvica. Mas eu percebia que tinha emoção, sentimento, coisas envolvidas, entendeu? Às vezes ela falava assim, eu não tenho desejo pelo meu marido, mas é porque ele não me trata bem, eu não me sinto amada por ele. Então aquilo via que era latente em outras áreas, e aí foi quando eu decidi que eu não queria ficar só na fisioterapia. Aí fiz o MBA em gerenciamento de projetos, né? E fiz depois, aí lá no MBA veio com essa ideia de pensar fora da caixa, sair do consultório, virar palestra, virar empresa. E aí eu vi necessidade de me especializar um pouco mais, eu fiz a sexologia, a terapia sexual e a psicanálise, né?
Foram 3 especializações, 3 pós-graduações que eu fiz em momentos diferentes. E, enquanto isso, eu continuei fazendo filho. E aí eu tive mais 2 filhos. Né? Porque é bom fazer filho, né? Né? Muito bom. Aí Eu sei, eu tenho 4, eu sei. aí eu tenho 4 filhos. Tem a Sara e a Rebeca, que tem 18 anos, tem a Helena, que tem 10 anos, e tem a Emanuel, que tem 7 anos, né? Uhum. E agora tá vindo um cachorrinho para ser o 5º filho aí, para dar um up na família, porque tá sem bebê, né? Aí liguei, graças a Deus, parei de fazer filho e continuo só no segmento de estudar e empreender mesmo, né? Sou casada. Sim. Tem o Jackson, que é o chama ele de cotonete, né? Que ele tem o cabelinho branquinho, fofinho, faz um carinho só de vez em quando. Que ele... Então, você não pode fazer um uso cotidiano frequente de cotonete, não faz mal, entendeu? Ele cansa. E aí tem essa história toda. E foi muito legal, porque quando eu percebi um chamado de Deus para isso, eu tive muita resistência, Helena. Porque era o meu lugar de maior dor, né? Sim. E a minha pastora me apoiou muito, a pastora Mirna, que você conhece. Mirna maravilhosa, Mirna Ottoni. E tipo assim, eu fui muito confrontada, porque foi quando veio a minha tona, na minha mente, a questão do abuso, a pedofilia. E eu comecei a lembrar daquilo, e aquilo me incomodava. E eu comecei a ter no meu consultório pessoas com a mesma história, semelhante à minha, e eu não queria tratar, eu não queria vivenciar aquilo. Então, doeu muito, sabe? Uhum. Passar pela metamorfose, né? Eu brinco e falo assim, eu saí da lagartinha lá toda escampelada para virar uma borboleta. Mas doeu muito, foi muito sofrido, e eu tive um apoio muito grande, tanto da Mina quanto do Simon, que são os meus pastores, né? Que eu sou da Missão e Família agora, que a gente mudou o nome, era Missão Praia da Costa. E eles tiveram um apoio integral, total, sabe? Maravilhoso. Né? Eu fiz um livro lá do Bom Casamento, o Simon fez questão de fazer o prefácio. Então, assim... Aqui é o livro dela! Gente, aí também espelhado, chama o lado bom do casamento. É maravilhoso esse livro. Depois, no final, você vai deixar as dicas de como que a gente compra esse livro. Como é que a mulherada compra esse livro, tá bom? Tá bom. Mas tá aqui. E aí, foi aí que, tipo assim, a coisa foi começando, várias pessoas me apoiaram. A princípio, a igreja não abriu a porta, né? Mas eu já esperava, o Simon, iluminadamente, já tinha me alertado e falou, ó, é uma linha tênue, né? Trabalhar com a sexualidade no meio cristão. Você vai ver muita gente fechando a porta. Mas se o mundo te abrir a porta, vai, não desvia, fica firme, vai impactando outras vidas de outras mulheres, que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida a ponto de que vai chamar a atenção da igreja e a igreja vai te querer. Uhum. Então, né, não desiste do propósito de Deus, fica firme, fica na fé. E tô aí, já tem uns 5 anos que eu trabalho exclusivamente com sexualidade, porque antes não trabalhava exclusivamente, eu trabalhava há 18 anos, né, eu sou formada, e eu trabalhava com a sexualidade, mas trabalhava com a fisioterapia. E há 5 anos eu abandonei a fisioterapia para trabalhar só com a sexualidade mesmo, né? Então, assim, é uma honra, né? Entendi. É interessante você falar das próprias dores, da questão do abuso. Eu também passei por abuso. E isso traz um impacto imediato na nossa sexualidade. Então, mesmo o que aconteceu comigo, aconteceu durante um período da minha infância. Na minha vida adulta, eu tinha os meus bloqueios, né, meus medos, e isso provocou um desafio muito grande, graças a Deus, pelo meu marido, que foi um homem fundamental e muito paciente no processo comigo, por causa disso mesmo, de eu não conseguir uma relação sexual completa, e até a gente entender que a coisa estava mais aqui do que no físico propriamente dito, por causa dos bloqueios que isso causa na gente. E muitas mulheres passam por isso também. Não é um assunto que a gente sai conversando sobre isso por aí. Mas é tempo da gente falar e dar abertura para falar, para que a gente seja curada na nossa alma, nas nossas emoções, na nossa memória, e isso destrave também a nossa sexualidade. Ou seja, Deus fez o sexo para que ele fosse desfrutado dentro da proteção do casamento, né? Abençoado por Deus, o autor da Carta aos Hebreus, como eu acabei de citar aqui, né? Seja bendito o leito sem mácula, né? Então, assim, Deus aprova, Deus está lá chancelando o casamento, a sexualidade, a relação sexual, né? E às vezes, por causa desse medo de tocar nesses assuntos e de abrir os baús
da nossa alma e trazer assuntos que a gente não quer tratar sobre eles, tem muita mulher que prefere passar a vida doente, passar a vida amargurada. Às vezes ela sofreu algo que não foi o marido que causou nela e esse homem colhe o fruto daquilo que ele não plantou, né? Quer dizer, houve uma questão na vida dela e esse homem, às vezes, nem sabe o que aconteceu. Algumas mulheres vêm conversar comigo e falam: Helena, eu sou totalmente travada na minha vida sexual porque eu sofri um abuso durante muitos anos e quando eu tô tendo a relação sexual com meu marido, eu revivo aquele abuso e eu não tolero, eu não quero saber. Eu falo assim: olha, não é isso que Deus tem para você. Não, mas a gente está vivendo bem, ele tá me respeitando. Não, gente, presta atenção. Deus não quer que a gente viva uma sexualidade meia boca. Da mesma maneira que o Senhor veio trazer vida e vida abundante para a gente, em várias, isso também envolve o sexo. Principalmente porque é através do sexo que nascem os bebês. Eu acho isso tão sublime, tão elevado, né? É tão divino, que não dá para a gente viver aquém. Então, o que eu percebo? Pessoas que vivem de qualquer maneira desfrutando sexo e pessoas que estão querendo obedecer a palavra de Deus, vivendo na mediocridade na relação sexual, dentro da proteção do casamento, com a bênção de Deus, e aí fica aquela coisa meia boca, né? E tal. Eu quero perguntar para você, Virgínia, qual é... Você atende pessoas, você escuta mulheres, você dá palestras, né? Qual que é a maior queixa das mulheres hoje em relação ao sexo? São várias, né? Vou pontuar umas duas, né? Só fazendo uma colocação naquilo que você falou, da questão da pessoa não sentir em paz no ato sexual e achar que não tem Deus, né? Só para esclarecer para as meninas, nós somos um corpo, né? Nós somos um espírito que estamos dentro do corpo, temos uma alma. E na hora da conjugal, né? O Espírito Santo, porque a gente aceitou Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não dá para botar ele no prego pendurado e falar assim: olha, Espírito Santo, eu vou lhe tirar uma asinha. Não rola isso. Vou ali e já volto e fecho o olho, né? Então, assim, é o exemplo concreto que eu trago para essa questão de agrada a Deus no leito sem mácula. Então, assim, agrada a Deus no leito. O que é um leito sem mácula? Um leito limpo, transparente, né? Sem nada que tampa os olhos. Ou que o Espírito Santo tenha que cobrir os olhos, né? Sim. Que é mais fácil de entender. Então, assim, Deus rejeita a pornografia, o adultério, a relação conjugal que ultrapassa o homem e a mulher, que às vezes a pessoa tem essa dúvida. Então, são coisas nesse sentido que as pessoas às vezes não entendem e limitam a sexualidade, que a gente pode viver uma sexualidade plena. Essa é uma dificuldade que eu percebo de algumas mulheres, de entenderem que o sexo é de Deus, que é plano de Deus e que pode ser ressignificado em prazer. Elas acham que, como você falou, né, fica naquela vida medíocre, né? Aí coloca assim, porque eu vou fazer sexo com meu marido para cumprir protocolo, né? Elas têm muita expressão. Para cumprir obrigação, minhas obrigações de esposa. Minhas obrigações, eu vou como ovelha muda perante os meus tosqueadores. Então, assim, não é com essa ideia que a gente tem que ir. A gente tem que ir fazer sexo para ter prazer, né? Vamos fazer amor. Então, se o sexo está pesando, vamos fazer amor, é mais gostoso. Então, entender e ressignificar isso, que é plano de Deus a gente ter prazer, é uma grande dificuldade. Eu percebo uma limitação, às vezes, pelo religiosismo que foi criado, por uma educação muito rígida, de que sexo é pecado, você não pode fazer sexo e tal, tal, tal. Às vezes, por alimentar expectativas também de que vai conhecer o príncipe encantado e que o orgasmo dura mais de 8 segundos, né? E não é bem assim. E aí... Sim, tem muitos mitos também na cabeça feminina, né? Ela acha assim, que o cara vai beijar com os pés e a cabeça, que vai ser tudo gostoso, todos os beijos vão ser gostosos, assim, né? E às vezes não estava esperando uma coisa legal. Então eu vejo a frustração da relação sexual, isso é comum também no consultório. A mulher que não tem desejo, ela não sente vontade de ter relação sexual, isso também é frequente. Eu não tenho vontade de ter relação sexual com meu marido, porque eu acho que eu tô sem hormônio. E não consegue entender que o sexo está na cabeça. O órgão sexual é a mente, né? E não o órgão genital. Então, esse entendimento às vezes fica um pouco comprometido. Tem aquela mulher que é fogo consumidor, né? É mais parecida comigo, que acho que sexo o ideal seria 3 doses diárias, né? E aí, o cotonete não dá conta. E aí,
tem que ser uma dosagem. Então, acontece isso, né? Até ontem eu falei na igreja que por um tempo eu orava e pedia para expulsar um demônio, porque eu falava, acho que eu tenho um demônio encostado em mim, porque eu tenho um desejo que não é normal, entendeu? Não, Aí, é muito legal você falar isso, porque algumas mulheres se sentem culpadas porque elas sentem desejo. Então, assim, o certo de uma mulher séria e santa, cheia do Espírito Santo, é não sentir desejo sexual. Gente, de onde que vocês tiraram isso? Se o sexo não fosse bom, não fosse para ser desfrutado, Deus não teria inventado o sexo. Gente, eu por vou que que a mais gente... além, vou mais além. A Vai, gente vem. tem um órgão, que é o clitóris, O que é o órgão clitóris. exclusivo do prazer. E se A Deus não única função do clitóris é nos proporcionar prazer. Não serve para mais nada. Se Deus não erra e ele é perfeito na sua criação, por que ele colocou isso? Yes. Para mim, muito claramente, uma evidência de que Deus não quer que a gente tenha apenas filhos, que faça sexo apenas para ter filhos. Deus colocou em nós o clitóris. Entendeu? Exatamente. Com a única função de proporcionar prazer para a mulher. Né? Enfeiar a bichinha, né? Enfeiar a bicha, porque enfeia ela, mas dá o prazer pra gente também, Sim, entendeu? sim. Ele tem duas funções. Então, gente... E a outra colocação é a questão da dificuldade do orgasmo, né? A mulher acaba de ter dificuldade de chegar ao clímax da relação, aquele ápice de prazer, por causa de uma série de bloqueios, de tabus, de vergonha, às vezes, do próprio corpo, de se policiar ou achar que nem é merecimento. Às vezes, eu já atendi mulher que acha que não é digna desse prazer, né? Então, são os principais características. E a dor, né? A dor durante a relação. Eu sempre falo com elas, a dor é comum. Eu já tive e várias mulheres têm, mas não é normal. Por isso que a gente precisa de tratar. Então, são as características principais que norteiam assim, o consultório. Dentro dessas características principais, quais seriam os conselhos que você dá? Por exemplo, você citou aí uma mulher que sente dor na relação sexual. O que ela deve fazer? Procurar ajuda. Isso está ligado a alguma questão fisiológica, física, né? Pode ser alguma coisa errada no próprio organismo, mas, por exemplo, a maioria que eu atendo, já fiz o endovaginal e não deu nada. Eu já fiz o preventivo, não deu nada. Eu já fiz questão hormonal, não deu nada. Então, a gente sabe que é uma questão de um bloqueio ou um trauma, vivenciado daquilo que a gente já falou anteriormente, que é a questão do abuso, ou a questão de alguma coisa que não foi positiva, uma criação, um religiosismo, um medo, né? Um medo de sentir dor e uma série de fatores que vão fazer com que ela crie esse bloqueio. Aí não tem como. A terapia tem que ter terapia para ajudar. É muito difícil sem um acompanhamento, conseguir solucionar essa situação. A dor, quando então, ela está no início da penetração. No final da penetração é o ginecologista. No início da penetração é a terapia. Ok. Entenderam, meninas? Quem está aí com a gente nessa live, se tem dor na relação sexual, primeiro procura o ginecologista. Se não tem nada fisiológico, procura terapia. Tá bom? Para resolver isso aí que está causando esse desconforto. Segunda coisa, Virgínia. Eu tenho culpa quando eu sinto prazer. Também é caso de terapia? Claro. Não era para você sentir culpa, era para você sentir imensa alegria e glorificar de pé. Oh, aleluia! Glória a Deus. Entrei no paraíso, voltei para o paraíso. Tem um amigo que ele fala assim, quando eu tô lá no momento, eu fico só pensando, gente, as ruas são de ouro, as casas são de diamante. Tô chegando na glória. Então, assim, é lindo. Quando a gente lê, por exemplo, Cantares, a gente vê a empolgação que Salomão fala da amada e a Sunamita fala de Salomão. A gente vê literalmente aquele envolvimento. E aí, o que eu penso? A mulherada vai para Hollywood. Você acha que Hollywood atrapalha o sexo? Porque a mulherada vai para Hollywood, vai para o filme, idealiza. E na hora de concretizar, entendeu? Ela idealizou tanto que ela se frustra. Ou ela tem uma expectativa irreal que não faz parte do sexo mesmo entre parceiros, entre melhores amigos, onde a gente pode falar o que é legal, o que não é legal. Porque a conversa também é muito importante, né, Virgínia? Exatamente. E assim, entender que
que a gente, assim, tá ali para viver aquele momento sem nenhuma dificuldade, sem muito julgamento. É viver, assim, tirar a máscara e viver a plenitude, sabe? E sem idealizar uma coisa que é surreal e que é fantástica, né? Porque o pessoal coloca o sexo também num patamar, às vezes, de tão alto, né? Eu brinco e falo assim, ah, que pecado tem você fazer uma dancinha e dar uma reboladinha pro seu marido, né? Eu não vejo pecado nenhum, né? Mas a Aham. mulherada às vezes vê pecado. Eu falo assim, pecado seria se você estivesse na rua dançando e rebolando com um monte de homem. Um monte de Aí homem. você tá Exatamente. você estava seduzindo um grupo, né? Uhum. Mas ali você e seu marido ali entrar na brincadeira e tal. Vem cá, seu delícia, me joga na parede, me chama de largatixa. Essa É muito legal. E é legal também. Por isso que eu acho que a conversa é muito importante. Porque quando tem um diálogo, quando tem uma amizade, um relacionamento que é além da cama, né? Você vai percebendo que o outro gosta e o que o outro não gosta, né? E o que você quer fazer com o seu parceiro é agradá-lo, é proporcionar prazer para ele. Então, algumas mulheres falam assim, não, mas ser sensual é pecado. Ser sensual é pecado para os homens que não são seu marido. Porque o que é ser sensual? Ser sensual é despertar o desejo no outro de fazer sexo. Não é isso? É isso que é ser sensual. Então, você vai explorar essa sua sensualidade para aquele a quem você pode suprir, que é o seu marido, ok? Então, às vezes as mulheres elas demonizaram tanto a questão do sexo que elas não conseguem. Elas acham, por exemplo, que se elas comprar um marido gosta, por exemplo, eu gosto de lingerie branca. Compra lingerie branca. Eu acho que você fica tão linda de lingerie branca. Entendeu? Ai, misericórdia. Meu marido está querendo que eu use lingerie especial. Sangue de Jesus tem poder. Entendeu? Gente, não é isso. Entendeu? Se eu gosto do meu marido, se nós estamos dentro da proteção do casamento, se nós somos melhores amigos, se a gente tem liberdade de conversar sobre tudo, nós vivemos na intimidade. E ele expressa para mim o desejo de me ver vestido com uma roupa específica. Não é a mesma coisa dele querer, por exemplo, meu bem, vamos ver um filme pornô? Aí sim, é porque ele está diferente. buscando. Aí é diferente. Ele está buscando um estímulo através. É como se chamasse a pornografia, como se chamasse outra pessoa para a cama, uma terceira pessoa para a cama. Fala um pouquinho para a gente, Virgínia, do dano que a pornografia pode causar no sexo. Então, o dano, ele não é só na vida de quem consome, mas na vida de quem produz, né? Existe um mercado por trás de marginalização da mulher, de discriminação da mulher, muito forte. Objetificação da mulher, né? Assim, de uso de injetáveis, de droga. Às vezes são meninas que estão sendo abusadas, que não estão ali por livre e espontânea vontade, são drogadas para fazer a cena. E é muito triste a gente ver isso, entendeu? E as pessoas consumirem esse produto. O engraçado é que tem gente que fala assim, ah, não, mas eu só vejo pornô caseiro. Acho legal. Não, Virgínia, isso não é legal, Virgínia. Acho legal. Acho legal. Eu acho legal que eu falo assim, crente esconde atrás de umas bengalas da existência, né? Ah, não, É, pornô é caseiro, Virgínia. pornô caseiro. Não, eu não assisto esse pornô, não. Eu assisto pornô caseiro. Ah, tá. Então o pecado é diferente. Ah, que legal, irmão. Você vai pro céu, lá na eternidade, você pergunta a Satanás. Você fala com ele, ó, Satanás, estou chegando aqui para você assistir pornô caseiro. Então, assim, a gente precisa de ter esse entendimento que a pornografia ela causa uma dependência emocional de você só conseguir ter desejo, ter excitação quando Por você causa desse consome estímulo. conteúdo. Né? Com esse estímulo, com o estímulo visual. Ela causa uma lesão ali de dependência de dopamina, que é um hormônio de prazer, né? Tá ligado? Cada vez maior, igual a droga. Ela tem esse efeito a longo prazo de cada vez você querer consumir um conteúdo mais pesado, mais pesado. Então você começa a ver uma pornografia entre um casal, depois você vai ver entre 3 pessoas, depois você vai ver entre 2 pessoas do mesmo sexo, aí você vai evoluindo com a pornografia com animais. É assim, é uma coisa, a pornografia é uma droga diferente, mas que ela causa tanto um malefício quanto um entorpecente, que a longo prazo ela vai destruindo toda a construção de um relacionamento. Então, assim, eu sou aquela pessoa assim, totalmente contra, levanto bandeira mesmo,
por causa de que não só um casamento, um relacionamento que ela está destruindo, ela está destruindo uma outra vida do outro lado que produziu aquele conteúdo, né? E Sim. aí paro para pensar, né? São mulheres, são homens que estão expondo o rosto ali e que têm filhos, vão ter filhos, ou tiveram filhos, ou têm filhos, e isso diante, né? A palavra de Deus fala, não provoquei a ira dos vossos filhos. Como é que vai ser o filho vendo um conteúdo sexual exposto dos pais? Então, assim, a gente tem que pensar no além. Às vezes a gente está muito no prazer imediato e esquece Sim. do futuro, né? Então, a gente tem que entender que a pornografia não tem benefício. Tem gente que fala assim, não tem. Não tem. Pornografia, não, gente. Não, Não. não e não, ok? É viciante, é degradante, prejudica a imagem da mulher. A mulher é consumida como um objeto, é uma objetificação da mulher. É uma indústria milionária que explora, inclusive, menores. Então, pornografia, não. E nós não precisamos desse tipo de estímulo para contaminar. Aí é bom se lembrar do leite sem mácula, né? Isso é Exatamente. contaminação para a nossa sexualidade. Então, a Virgínia falou um negócio fantástico aí. Pornô caseiro? Não, eu só vejo pornografia com a minha esposa. Não, gente, não. Pornografia, não. Pelo amor de Deus. É porque é muito consentimento, a gente consentiu assistir junto. Vai sair, eu acho mó barato. Eu falo assim, eita bengala. Assistir, vai, é porque vai pro inferno junto, abraçada. Aí eu fico revoltada, porque, cara, não dá para entender o que um casal pensa. E aí, o que eu falo? Você já pensou em programar uma noite de amor? E falar um pro outro, olha, eu vou preparar isso, vou fazer isso. E você começar a imaginar aquele momento, né? Olha, amor, toma um banho, fica lá me esperando. Eu vou passar um creme, eu vou chegar com uma lingerie branca, eu vou passar um batom, um cheiro. Eu vou chegar exalando perfume, sensualizando, vou te beijar dos pés à cabeça. Que melhor que uma imaginação dessa que você ficar lá vendo fotografia, que é um negócio que ainda é ficção, né? Que tem gente que acha que a relação sexual é igual, vai fazer aquele Kama Sutra. Já tem de casal também que fala assim, mas é porque eu via muito pornografia, eu queria fazer aquele Kama Sutra com ela. Eu olho pra cara dele. Meu irmão. Então, né, querido? Porque aí, daqui a pouco, não se satisfaz mais, né, Virgínia? Eu acho que é igual um poço sem fundo. A galera, ladeira abaixo, daqui a pouco olha para o outro e fala assim, não tem mais graça. Deixa eu buscar outras coisas, né? E não foi para isso que Deus criou a sexualidade. É para a gente desfrutar de muita alegria, de muito prazer dentro da proteção do casamento, considerando o outro, observando o outro, respeitando o outro, desfrutando um do outro, mas também preservando, cuidando um do outro. Amando e respeitando, né? Amando e respeitando, não apenas consumindo o outro, né? Virgínia, mais uma coisa que a gente queria saber. A questão dos orgasmos, né? Eu tenho ouvido mulheres que dizem para mim, algumas com mais de 10 anos de casadas, que nunca sentiram um orgasmo. Você tem certeza que você nunca sentiu um orgasmo? Não, tenho certeza. Porque minhas amigas já descreveram o orgasmo, nada parecido. Aliás, eu vou lá para fazer o sexo para cumprir minha obrigação mesmo. E tal. Vamos supor que tem alguém que está assistindo essa live agora, ou vai assistir depois, que está com esse problema. Eu não consigo chegar no ápice que todo mundo fala, o corpo inteiro reage, tudo. Comigo não acontece isso. E aí, o que eu posso fazer? Se alguém está vivendo isso, fala pra gente. Como que essa mulher descobre a alegria? No consultório, a mulher que eu atendi de mais tempo, ela tinha 32 anos de casada e nunca tinha tido orgasmo, né? Foi o recorde, né? De mais tempo de casada que eu atendi sem orgasmo. Eu ficava meio chocada com isso, Virgínia, mas eu fiquei sabendo que isso é mais comum do que a gente possa imaginar. É verdade? 78% das mulheres não têm orgasmo. Como é que é? 78% das mulheres não conseguem ter orgasmo. É uma pesquisa que foi feita em 2013, 2014, já tem um tempinho, né? Estava programado para ter uma, acho que esse ano, por causa do tempo. Mas mesmo em toda essa liberação sexual que rola aí, 78%? Nessa pesquisa é mais antiga, mas é isso aí. E hoje, se você for fazer uma pesquisa de consultório, assim, no grupo, chegar no bolinho, né?
Aham. Se você falar no bolinho, quem teve orgasmo? Todo mundo levanta a mão que tem, né? Sim. Agora, se você chamar uma a uma, elas falam que não. Puxa vida, Virgínia, mas agora eu fiquei triste e preocupada. Como é que 78%? Eu vou Como no é chá, que. eu faço chá de lingerie, né? Que é aquele evento pré-nupcial, que era o antigo Sim. chá de panela, né? Que agora é Aham. chá de panelinha e tal. E aí eu dou palestra, eu atendo muito público cristão aqui no estado, né? Uhum. E é muito engraçado que quando a gente está falando de prazer, de orgasmo, essas coisas todas, a grande maioria, quando depois termina, fala que nunca sentiu, não sabe nem o que é. É a pergunta clichê do chá de lingerie: o que é orgasmo? Será que eu já senti? E aí? Entendeu? Aí Como é sempre que, tem essa. como é que você aconselha essas mulheres? Como é que elas devem ir atrás disso? Como identificar que elas estão sentindo o orgasmo? Porque eu também ficava confusa de perguntar, mas peraí, você tem certeza que nunca sentiu? Nunca sentiu? E eu cá entre nós, eu pensava, não, gente, se ela sentisse, ela ia saber que sentiu. Não tem como você sentir um orgasmo. Não tem como você sentir um orgasmo sem saber que sentiu. Eu falei assim, realmente não tem como ela ter sentido e não saber. Mas você explica isso para elas, você aponta caminhos. Aham, eu tô rindo porque dentro do consultório isso é muito comum. Ai, Virginia, não sei se eu senti orgasmo. Eu senti uma coisa. Eu senti uma coisa, Virginia. Ela falou. Eu senti uma Ai, coisa. que coisa você sentiu, minha filha? Ai, não sei explicar uma coisa assim. Ai, será que é aquele choquinho, aquele gostosinho, né? Cada um relata de uma forma. Vamos lá. Vamos tentar entender o que é esse orgasmo, né? Orgasmo é o ápice do prazer. É uma sensação. Quando a gente vai traduzir o significado da palavra, ela fala, é uma sensação intensa de prazer no ápice da relação sexual, né? Acompanhada de um relaxamento muscular. Então vamos lá entender. Sensação. Se é uma sensação, ela está onde? Na cabeça. Então, o primeiro passo para ter um orgasmo é concentração. Se você estiver lá no Vucu Vucu lá e pensando, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer amanhã? Tem que tirar a roupa da máquina, tem que levar o menino É. na escola. Não, Ai, gente. ai, será que tem carne? Meu Deus, será que tem carne para o almoço? Ai, nossa, entendeu? Aí não rola, entendeu? Não Ai, rola. será que o neném acordou? Olha, parece que eu tô escutando, né? A gente tem um monte de filho e a gente sabe o que é isso. Ai, eu Ah, é. tô ouvindo algum Será que a porta barulho. tá trancada? Será que a porta tá trancada? Então, assim, a primeira coisa é ter essa concentração. Então, o orgasmo é uma sensação intensa de prazer. Então, a gente sabe que tem uma participação mental. A maioria das pessoas, isso aí eu não estou dizendo pela minha sensação, estou dizendo pela maioria das pessoas. As maioria das mulheres relatam uma contração involuntária do útero, como se o útero pulsasse. Como se tivesse um coração batendo. E aí tem umas que falam assim, eu finjo orgasmo, meu marido. Eu falo, finge, Flor. Você finge como? Aí eu falo assim, até tô fingindo errado, porque pra você fingir, tinha que fingir assim, ó. Delícia! Nossa! Porque quem tem orgasmo não fica sorrindo. Não tem como ter orgasmo de olho aberto sorrindo. Ai, tá uma delícia! Tô tendo orgasmo. Não tem como. Tem um movimento do globo ocular muito forte, em que a gente não consegue ter um orgasmo de olho aberto. A gente fecha o olho involuntariamente. É um movimento rápido, mas é uma questão que dura no máximo 8 segundos. Então é muito rápido. Você tem que estar muito concentrada no negócio. E é uma sensação intensa. É uma Sim. sensação de muito prazer. Se você estiver em pé, Agora. seu joelho dá uma falhada, assim, você quase cai, né? Aham, E você não aham. consegue ter um orgasmo assim, com o olho aberto e sorrindo, porque dá uma sensação assim tão grande, você fala, ui, que delícia! Entendeu? Mas Isso é tipo, ótimo, isso Virgínia. entendeu? Ui, Sim. que delícia! Nossa, que coisa boa! Acabou, entendeu? É rápido, né? Acabou. Aham. Aí tem gente que tem um orgasmo, aí fala assim, mas é tão rápido assim? É rápido. Nossa, eu sofri tanto. Sofreu à toa, querida, à toa. Não precisava ter sofrido tanto. Então, assim, a primeira coisa é se permitir entender o formato do clitóris influencia, a sua visão da sexualidade influencia, a sua permissão, porque algumas mulheres que quando estão quase atingindo o orgasmo se bloqueiam, se travam, porque acham que não são merecedoras, acham que sexo é pecado, que não é de Deus. Então, isso acontece muito, e isso tudo bloqueia o orgasmo, entendeu? Outras mulheres têm o chamado squirt,
que é uma ejaculação feminina, que é um esguicho que sai de uma glândula no ósteo vaginal, chamada glândula de Skinny. Então, assim, sai um esguicho. A gente antigamente achava que era urina. A gente tem estudos de 2 anos para cá, 3 anos para cá, que prova que alguns casos tem uma liberação de urina e a sensação que a mulher tem é que vai urinar e sai esse líquido. E aí, na hora que ela acha que vai urinar, ela contrai e desconcentra e às vezes nem consegue ter orgasmo. E há quem tem o squirt, quem não tem e quer ter. A gente ainda não sabe como fazer isso, entendeu? Treinando e tudo, né? Então, assim, se você achar que a sua tá com defeito, a minha também, né? As ouvintes aqui, né? As seguidoras. Se a sua não faz, tá com defeito, a minha também tá. Porque a minha não faz esses guichos aí, entendeu? E olha, então não é uma regra. Nós não somos iguais. Não é. Então, assim, o que interessa é ter orgasmo. Ah, tem orgasmo do ponto U, orgasmo do ponto G, orgasmo do clitóris, orgasmo do canal. Caraca, não interessa o orgasmo. Glorifica se você tá tendo, minha amada. Você falou, ô, seu, muito obrigado, porque eu tenho isso. Pronto, não interessa como, interessa é ter. Como que vai ser é um processo depois. Mas o primordial é ter o prazer, né? E aí, como que eu faço para ter esse prazer? Entender o tempo, né? Que a gente tem um tempo de... A gente precisa de uma quantidade de sangue maior do que o homem. E a gente precisa de um tempo maior para levar esse sangue em todo o canal vaginal, para a gente ter um pouco mais de prazer e de excitação. O canal vaginal em repouso, ele é pequeno, né, de 8 centímetros. Ele em excitação, ele tem um alargamento que pode chegar a seus 15, até mais centímetros. Então, até o organismo fazer toda essa mudança fisiológica de comportamento... Olha, pausa, deixa eu abrir um parênteses. Se alguém está escutando essa live e ainda tá assim, meio ressabiado, esse negócio de Deus, não, gente. Essas duas insanas falando sobre... Olha que perfeição que Deus fez, Virgínia. Olha isso. O canal vaginal sem excitação, em repouso, ele tem quanto? 8 centímetros, curtinho. Mas quando a mulher está excitada, ele alarga. Pra quê, gente? Alarga só para ficar largo? Não, gente. Olha como é que Deus é perfeito. Como ele fez a nossa fisiologia de uma maneira... Gente, eu vejo isso com deslumbramento. Como Deus é perfeito. Como ele está interessado em que as coisas aconteçam de uma maneira plena, bonita, saudável, que vocês desfrutem a sexualidade, né? Então, olha, a própria maneira como nós fomos criados, como o nosso corpo reage, glorifica a Deus, manifesta a glória de Deus, a maneira que ele fez as coisas de uma maneira elevada, excelente. Toda fisiologia. Coisa então, linda. Assim, é daí que vai acontecer o alargamento, a lubrificação. As mulheres que entram na menopausa têm uma redução dessa lubrificação por causa de uma diminuição de água, né, de ressecamento geral de todo o corpo celular do organismo, né, humano. Então, assim, tanto cabelo, unha, pele e o canal vaginal vão ficar mais ressecados. Então, elas precisam de um lubrificante, né? Aí tem que conversar com o marido, explicar, porque você precisa para ter mais prazer, para ser uma coisa que não doa, porque tem marido que é machista e acha que não é de Deus até o lubrificante. Então, tudo isso eu faço no consultório. Então, entender esse processo que é necessário haver, esse processo de gestação, acontece o alargamento desse canal para o momento de concepção da cópula. Se você for estudar fisiologia, é isso que vai falar, que é o momento para receber, né, o pênis. Então, é lindo, é lindo. É realmente, eu sou encantada, né? Eu sou apaixonada. É lindo, é muito lindo, aí, gente. Esse tempo é o tempo que tem, sabe para quê? Que eu falo assim, Deus é tão perfeito em tudo que ele faz, que é o tempo para quê? Para você se namorar e enamorar. É para você se tocar, se beijar. Então, como que eu faço para atingir? É para você, mão naquilo, quilo na mão, né? Toque, beijo, carícia, aquilo que foi falado aqui, né, por Salomão, né? Deleite-se nos seios, né? Que se embriague. Gente, é muito lindo isso. Muito perfeito. Sabe, Helena, que eu percebo? O pessoal lê Cantares de Salomão no espírito e nos Salmos lê na carne, né? Tem que ler Cantares na carne, né? Na carne. Tô puro na carne. Eita. Aí você vai ver que não é tão santidade assim, entendeu? É uma coisa ali meio carnal, você vê uma relação, né? Seus seios são como um cacho de uva. Então, assim, tem tradução que fala isso. Você faz o que com a uva, meu irmão, minha irmã? Você faz o quê? Você deixa ela enfeitada lá, você dá uma mordidinha, chupa. Então, assim, falando que o corpo, ele pode ser
explorado, pode ser tocado, pode ser contemplado. Eu acho que é a palavra, acho que Deus queria, né, que a gente entendesse isso, a contemplação do sexo, né? E assim, a minha falta de desejo sexual coloca meu marido no cativeiro da existência. Porque se a gente está numa aliança matrimonial e eu não posso me abster dele, a não ser por comum consentimento, jejum e oração, e eu estou me abstendo porque eu não estou buscando ter desejo, eu não quero ter desejo, eu estou colocando a alma dele no cativeiro. E aí Veja, ela acabou de citar 1 Coríntios capítulo 7, tá bom? Ela acabou de citar isso, é o que a Bíblia diz. Continua. Então, às vezes, eu não sou de citar os versículos, né? Porque como eu vou muito para evento, evento que não é cristão, então eu acabo fazendo muito Bíblia, eles ficam reclamando. Sim. E aí eu faço a citação que aí ninguém sabe de onde eu estou falando, entendeu? Sim. Mas você cita a Bíblia sem falar o endereço. Então, assim, a gente precisa de entender isso, que é de Deus, essa questão da gente entender essa sexualidade, entendeu? Então, aí se coloca a alma do seu marido ou da sua esposa, né? Quando é uma questão de uma mulher que tem desejo e o cara não corresponde, num cativeiro da existência, porque você está negando o sexo ao seu cônjuge. Aí muita gente fala assim, poxa, mas na minha casa a gente é ofertante, a gente é dizimista, a gente é obreiro, a gente é fiel, mas a coisa não prospera. Aí eu só pergunto, e qual a frequência sexual? Né? Então, assim, não tem frequência sexual, não tem, aí cria aquele abismo matrimonial do relacionamento. E às vezes não tem frequência sexual porque não tem desejo, porque não tem orgasmo. Então, para ter orgasmo, a gente precisa ter contato. O sexo gostoso é aquele que é mão na mão, né? Olho no olho, boca na boca, corpo no corpo, órgão no órgão, mas alma na alma. E a verdadeira intimidade, Helena, eu vejo que não é ver um outro nu, mas é conhecer os anseios do coração diante a Cristo. Os desejos, os valores, os propósitos. Eu acho que esse que é o sexo perfeito, sabe? Esse que é o encantamento da vida sexual, sabe? É tipo assim, a gente não ter máscara, sabe? A gente ficar nu diante do Pai, diante da glória, sabe? E eu e meu marido, quantas vezes a gente ora e no meio da oração começa ali a dar um desejo, rolar uma coisa assim, rola o sexo e depois termina a oração. Cara, é uma coisa de louco. A gente tá orando ali, agradecendo o marido, a esposa, e começa a lembrar de umas coisas na hora da oração, para a oração e vai o negócio. Então, assim, e como que é gostoso? E ele fala assim, como que é leve. Como que isso parece que chega no trono com cheiro suave. Parece que agrada. A gente sente que agrada a Deus, sabe? Agrada a Deus, sim. Ele fez. Ele fez. O diabo roubou, emporcalhou, como ele fez com muitas coisas nesse mundo, mas o sexo continua sendo de Deus. É através do sexo que vem a vida e é lindo demais. Virgínia, nós vamos ter que nos despedir, embora esse assunto esteja maravilhoso, mas eu fico muito feliz de saber que você está no Confraria de Mulheres, mulher, para ajudar essa mulherada. Eu agradeço o convite, é uma honra de ajudar essa mulherada a sair da caixinha. O meu ideal é que daqui a um tempo a minha profissão nem exista mais, que as pessoas sejam tão bem resolvidas sexualmente, que elas entendam o plano de Deus, o propósito de Deus e vivam essa plenitude, que é linda, né? Muito bem. Antes de eu me despedir de você, fala pra gente onde que a gente acha o lado bom do casamento, o seu livro. Então, eu não sei se o site voltou pro ar, né? Mas no meu Instagram mesmo, né? Que é esse aqui debaixo da Helena, virginia.peles. É só chamar no direct que a gente faz o envio online aí dos livros. Obrigada. Virgínia, obrigada. Me despeço de você aqui agradecendo muitíssimo. Você nos ajudou muito. Eu tenho certeza que a mulherada em casa se sentiu desafiada. Então, bora lá, gente. Assim como a gente trabalha por um bom relacionamento com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os amigos, a gente também tem que trabalhar pelo bom relacionamento sexual com o nosso marido, né? Então, é trabalho, é dedicação, é esforço que vira prazer, né? Então, não desista da sua vida sexual, desfrute aquilo que Deus deu para você desfrutar. Virgínia, beijo para você, lindona. Beijo. Muito obrigada. Deixa o seu Instagram, mais uma vez, aí para a galera que quer te seguir. Tá aqui, né? @virginia.peles, com 2 L's, o Peles. Isso. Vai lá, segue a Virgínia, que ela tem dicas ótimas para vocês. Ou então, vem fazer a Confraria de Mulheres com a gente. Quer deixar algum recado, Virgínia? Eu quero deixar um recado, a mulherada tem que pensar, se não tá afim, não pensa que não tá afim, pensa assim, hoje eu vou dar amor, vou dar carinho, vou dar atenção, vou dar tudo que bom pro meu marido. Amém! Beijo pra você, lindona!
Tchau. Muito bem, gente. Essa live vai ficar gravada, né? Então, indique para que. Se essa live te abençoou, te instruiu, te desafiou, te despertou, te ensinou, te trouxe tranquilidade em algumas áreas que você estava assim meio tensa, meio temerosa de não agradar a Deus e tal. Envia para uma amiga, abençoe. Nós somos mulheres aqui, como eu disse no início da live, não é uma live para criança assistir, nós estamos falando para mulheres, alguns homens também podem estar conosco aí. E Deus fez o sexo. Deus fez o sexo de uma maneira sublime, linda, poderosa e elevada. E Ele tem interesse de que seus filhos desfrutem da alegria do sexo dentro da proteção do casamento e que vidas sejam geradas através desses gestos de amor e que também alegria, companheirismo, respeito, amizade sejam fortalecidos através desse vínculo maravilhoso criado pelo próprio Deus. Um grande beijo para vocês. Essa live fica salva. E para você que quer continuar com a Virgínia, www.confrariademulheres.com.br confrariademulheres.com.br. Faça sua inscrição, venha estar com a gente. A Virgínia é uma das profissionais que dá conselhos para a gente. Nós vamos ter conselhos profissionais, não apenas da sexóloga, mas também do consultor financeiro, também da advogada, da psicóloga, da nutricionista, juntando um time super legal de amigos e convidados, cirurgiã plástica. Então, nós vamos ter muita gente boa nesse time. E eu espero que essa live tenha abençoado você, sua casa, e que traga alegria e paz. E que o seu leito seja achado sem mácula. Um grande beijo.